Voltando, para você ver, passou voando o tempo, voando, tá? Esperar a galera voltar aqui, tá entrando, Lucas, Luziano, Pablo, Denis, Giraldo aqui também. Doutora Lívia, sempre atento. Grande Luiz também. Nem percebi. Grande Pablo, nem percebi. O cara tá ligado, né? Grande Denis. Anotação aí, qualquer dúvida façam aqui. Olha só a fera que entrou aqui também. Matheus Granja. Tem que acenar para esse cara, velho. Grande Matheus. Lucas Rezende também tá por aqui. Galera, seja bem-vinda. Eu tive que reiniciar porque aqui acho que a live é só de 1 hora. Mas eu não quero só 1 hora não, eu quero que a gente consiga aqui fazer uma análise desse crime de homicídio. É o intuito é esse, tempo a gente tem de sobra aqui, e a galera que tiver tempo aí para acompanhar, tamo junto, né? Nem que seja a gente vai compartilhar o conhecimento e interagir com vocês, beleza? Então a gente parou aqui no inciso 1 e 2, e aí repetindo, são incisos que trazem uma natureza subjetiva. Isso é importante, por quê? Porque esses dois incisos eu não vou poder utilizá-los lá somando com o parágrafo primeiro. Então não tem homicídio privilegiado e qualificado quando a qualificadora é do inciso 1 ou 2. Motivo torpe, motivo fútil. Ok? Motivo torpe e fútil. Professor, mas qual a diferença? Não é limiar essa diferença entre motivo torpe e fútil. Na verdade, é limiar a partir do momento que você não entende. Tá? Às vezes se tem aquela ideia de que motivo torpe é a mesma situação do motivo fútil, mas não. Eu vou te dar 2 exemplos e você vai entender a diferença entre os dois. Motivo torpe é aquilo que eu falei, ganância. Algo que está por trás desse ato de homicídio que traz o quê? Uma natureza de ganância. Então eu estou matando alguém, por quê? Porque ele tem também uma parte na herança e eu quero ficar com essa herança por completa. Então, eu matei alguém com esse intuito. Então, aí você tem o quê? Uma torpeza, um ato vil, repugnante, ganancioso. Olha o motivo fútil. Olha o motivo fútil. Matei o entregador de pizza porque ele demorou 10 minutos. Repetindo. Exemplo. Eu matei o entregador de pizza porque ele demorou 10 minutos no relógio. Ele disse que ia entregar 9 horas, entregou 9h10. Eu puxei a arma e matei. Motivo fútil. Motivo torpe. Sempre você analise e tem uma situação de ganância. Situação de repugnância naquele ato. Motivo fútil. Você tem uma situação que não tem nem como explicar, né? De tão pequena que é a atitude. É uma natureza pequenina, né, no ato que é praticado. Você matar o cara simplesmente porque ele demorou 10 minutos para entregar uma pizza. Tá? Você matar alguém porque ele te deu uma fechada no trânsito. Desde que aquele ato seja praticado ali no momento. Motivo fútil. Tá? Agora, se você deixa para matar esse indivíduo no outro dia, quando encontra ele novamente, já não tem essa natureza de futilidade. Tá? Você pode trazer uma situação posterior, que seria o outro tipo de qualificador a ser analisado. Então, cuidado com isso, eu espero que tenha sido bem explicado aí, tanto o inciso 1 quanto o 2. Vamos para o inciso 3. O inciso 3, na verdade, você tem aí modos de se matar. Tá? E aí sim, o inciso 3, natureza do inciso 3, é o que é importante aqui. A natureza do inciso 3, eu não vou poder entrar minuciosamente no inciso 3, mas o que eu quero dizer a respeito desse inciso é que aqui a natureza ela é objetiva. Inciso 3, natureza objetiva, emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. Que foi o que o Lucas falou, aqui você tem uma interpretação analógica também. Tá? Aqui você tem uma interpretação analógica. Então, no inciso 3, que é a questão do meio, e no inciso 4, a traição, de emboscada, mediante dissimulação, famosa tocaia, é um exemplo, né? Ou outro meio, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O interessante aqui de se falar é em relação ao inciso 3, quando ele fala de tortura. Cuidado com isso, tá? Quando se fala de tortura. Por quê? Porque você tem uma legislação especial que trabalha também o crime de tortura.
Então, lá na legislação especial que trabalha o crime de tortura, você tem uma tortura que você queria apenas torturar, mas acabam matando. Ou seja, é uma tortura qualificada pela morte. Crime préter doloso, você queria torturar, era o teu ânimos, e você acaba matando. Ou seja, há uma culpa no resultado. Préter dolo. Aqui, do inciso 3, quando ele diz com emprego de tortura, aí não. Aí a tortura é o meio eficaz para que eu possa consumar o crime de homicídio. Vamos dar um exemplo prático. Eu pego o X e para matá-lo, digo, não vou matar ele de imediato. Eu quero que ele sinta, né, aquilo que ele fez. Eu quero que ele sinta mesmo até a morte. Ou seja, eu vou torturá-lo. Arranco uma unha, arranco outra, arranco todas as unhas dos dedos e à medida que eu vou fazendo isso e torturando, eu vou conseguindo o meu ânimo, que é o quê? Matar. Então, cuidado com isso, tá? Tem a morte, onde eu me utilizo da tortura para gerá-lo. Aí você tem a qualificadora do inciso 3. E eu tenho a tortura qualificada pelo resultado morte, ou seja, eu não queria matar. Exemplo, tropa de elite, coloca o cara no saco. Aí o cara vai lá e coloca ele no saco, o bandido. O bandido lá se contorcendo, todo morre. E aí? Eu vou ter inciso 3, que seria um homicídio com um meio utilizado que é a tortura, ou eu vou ter a tortura com o resultado morte? Vai ser a tortura com o resultado morte, porque meu ânimo era apenas torturar. Ficou claro essa situação da tortura? Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Aí você tem aqui o inciso 4, que ele fala da traição emboscada ou mediante simulação, ok? Inciso 5, para assegurar a execução ou ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Aqui você tem uma natureza que é uma natureza subjetiva, tá? Então, por exemplo, inciso 3 e 4 são incisos de natureza objetiva. Eu posso colar lá no privilégio, no parágrafo primeiro? Pode. Então, aquilo que eu falei, o pai que mata o estuprador da filha, relevante valor moral, homicídio privilegiado por relevante valor moral. Ele pode matar através de asfixia? Pode. Pode matar através de veneno? Pode. Pode matar através de uma tortura? Pode. Eu terei um homicídio privilegiado e qualificado, tá? E qualificado, que não vai ser crime hediondo, mais uma vez repetindo, de acordo com aquela resposta que eu dei para o questionamento do Luiz, tá bom? Cuidado com isso. Então, é sempre entender dessa maneira, para que eu tenha um homicídio privilegiado e qualificado conjuntos. Esse privilégio já traz um elemento subjetivo. Logo aqui na qualificadora eu não posso ter uma natureza subjetiva, ela tem que ser uma natureza objetiva para que eles acabem o quê? Se tornando conjuntos, para que eu possa aí sim ter essa classificação. Ficou entendido? Alguma dúvida? Inciso 6, e aí vem o questionamento do Luiz, tá? O questionamento do Luiz, quanto ao inciso 7, é o 6, justamente, é o 6, perdão. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Acho que eu falei os 5, né? Assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Falei que era de natureza subjetiva. Conexão ocasional, que a gente chama aí, é homicídio, que pode ser para, de certa maneira, trazer uma dúvida quanto à autoria do crime. É homicídio para que eu possa, de certa maneira, evitar que alguém tenha conhecimento de um crime. Ou um homicídio que vai ser praticado para que eu obtenha alguma vantagem a partir da prática dele. Tá? É o do inciso 6. O inciso 5, perdão. O inciso 6 é justamente aquele que traz o crime de feminicídio. O crime de feminicídio, e aí é algo que tem que ser colocado, ele surge a partir do momento do entendimento de que várias mulheres estavam passando por situações não só de lesão corporal em ambiente doméstico, mas estavam sendo vítimas do crime de homicídio pelo simples fato de serem mulheres. Aqui você tem um crime de natureza misógina. É um crime que traz o quê? Uma análise quanto ao gênero da vítima. Eu não estou matando simplesmente por matar, que pode ser um homem ou uma mulher, que é o que a gente chama de crime de femicídio. Femicídio é aquele crime onde eu posso ter um homem ou uma mulher. Tá? O crime de feminicídio, na verdade,
é quando você tem especificamente uma vítima, sendo essa vítima mulher, e é justamente a questão do gênero que influencia o agente a praticar o crime. Vou dar um exemplo prático. O indivíduo, ele está numa empresa e ele acaba perdendo a oportunidade de uma promoção porque uma mulher que tem muitas qualidades, né, não só em relação a ele, homem, mas em relação a outras mulheres dentro da empresa, ela conseguiu se destacar e conseguiu subir em pouco tempo, algo que não aconteceu com ele mesmo com anos de empresa. Ele vai e mata justamente por entender que uma mulher jamais poderia ocupar aquele cargo, porque ele entende que um homem tem mais qualidades e tem maior, né, superioridade de inteligência, de força, e deveria ocupar sempre os melhores cargos. Essa situação, se o crime de homicídio se consuma, naturalmente você tem aí a caracterizadora de crime de feminicídio. Tá? Nós vamos analisar aqui, está lá no inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, e aí você vai lá para o parágrafo 2º-A, dentro do próprio parágrafo 2º do Código Penal, onde você tem o quê? Considera-se que há razões de condição de sexo feminino, ou seja, da questão do gênero, quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E aí veio um questionamento interessante, porque foi algo até que foi debatido, e está aqui o questionamento do Luiz, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês. Tá aqui. Olha só aqui o questionamento interessante do Luiz. Professor, eu queria que explicasse com o teu posicionamento, e aí eu vou falar também do meu posicionamento, se a qualificadora do feminicídio é objetiva ou subjetiva. Nós estamos tratando aqui da natureza dos incisos. Falamos que o inciso 1 e 2 tem natureza subjetiva, inciso 3 e 4, natureza objetiva, inciso 5, natureza subjetiva, e o inciso 6 e 7, diga-se de passagem, a doutrina, na sua maior parte, cuidado com isso, a doutrina entende que esses dois incisos, que é o feminicídio e o crime de homicídio funcional, possuem natureza subjetiva, né? Já os tribunais superiores entendem que a natureza ela é objetiva, tá? Eu particularmente, e aí o posicionamento que o Luiz pediu, eu entendo ser de natureza subjetiva, tá? De natureza subjetiva. Porque aqui, na verdade, você tem que analisar se esse crime de feminicídio ele foi praticado realmente com esse intuito misógino. Por essa análise, eu não posso classificar todo e qualquer tipo de crime de homicídio contra a mulher como feminicídio, como se fosse algo objetivo. Eu tenho que ter uma análise minuciosa. E aí eu vou dar um exemplo prático que é feito hoje no estado do Piauí. Sou agente de segurança do estado do Piauí e a gente tem sim uma análise específica a respeito disso, analisando minuciosamente os casos de feminicídio para saber se esses elementos que estão aqui no parágrafo 2º e parágrafo 2º-A estão elencados. Tanto é que você tem um questionário que é feito para testemunhas, para vizinhos, para família, para poder realmente tipificar a conduta daquele agente um crime de feminicídio. Tá? Então, diga-se de passagem, doutrina entende que é subjetivo, os tribunais de natureza objetiva, e o meu entendimento é corroborando o entendimento da doutrina. Tá? Matheus falou aqui, fala um pouco sobre o aumento de pena do feminicídio, principalmente as novas causas incluídas agora, justamente, grande Matheus, porque você tem aquela situação específica que houve, né, quanto à própria Lei Maria da Penha. Então aqui, ó, no parágrafo específico, a pena, né, considera-se que há razões de condição de sexo quando o crime envolve gênero. A pena ela vai ser a do parágrafo 2º, que é de 12 a 30 anos. Né? E há aquela situação específica que ela é aumentada lá no parágrafo 7º, que é justamente o que o Matheus está falando, que a pena ela vai ser aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado, né, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, que é a questão das... E aí sempre lembrar que essa situação
por parte do agente tem que haver uma ciência dessa gestação. Não necessariamente você vai aplicar simplesmente porque o cara praticou contra uma gestante. Não. Você tem que ter análise da ciência desse agente. Se ele tem ciência da gestação e pratica o ato, aí você tem a possibilidade de aumento de pena. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência, que são os chamados vulneráveis. Tá? E a terceira, que é na presença. Esse na presença, o que eu oriento você a fazer? É puxar uma seta aí e colocar que essa presença pode ser tanto física quanto virtual. Tá? Então, se eu estou aqui falando com minha mãe e ela está lá no Skype, e aí simplesmente eu visualizo através dessa conversa um ato que foi praticado contra ela, com base naqueles elementos que são caracterizadores do feminicídio, via Skype, aquela situação vai trazer aqui para o inciso 3, na presença, tá? Física ou virtual, até porque a gente trabalha hoje com tecnologia, e essa tecnologia, muitos vão dizer que é uma analogia em Alan Partem, mas na verdade o doutrinador ele até entende dentro das situações jurisprudenciais que essa presença pode ser tanto física quanto virtual. E aqui o Luiz ele também tem, além dessa situação, ele fala aqui, né? Parece que o STJ disse que a qualificadora é objetiva e a doutrina inteira é subjetiva. Justamente, Luiz, é esse o entendimento, e como eu falei, o meu entendimento corrobora com o do entendimento da doutrina. Eu entendo que é subjetivo porque não é fácil, a análise e a investigação é minuciosa, não é de forma automática que você vai dizer que ali, ocorreu um fato de feminicídio, tá bom? Fique bem claro isso. Querida Marisa chegando aqui, boa noite. Danilo de novo, deixa eu acenar para essa galera aqui, né? O grande Luiz, professor, estudando aqui, percebi que o STJ sustenta que não há bisinida entre motivo torpe e feminicídio, notadamente porque o tribunal entende ser a qualificadora objetiva. Show, Luiz, olha só o que ele traz aqui pra gente, um informativo 625. Então, fortalece o entendimento por parte do tribunal, que é o STJ, tá? Que diz que pode haver a aplicação de motivo torpe com feminicídio. Ou seja, que não haveria situação de bis in idem, porque ele entende que a natureza do feminicídio é de qualificadora objetiva. Então, reforça esse entendimento. Eu sou muito contrário, porque, como eu disse, a análise ela não pode ser assim objetiva. Há uma análise minuciosa do crime que foi praticado, que é o crime de feminicídio. Tá bom? Vamos lá, então, para o inciso 7, que é aquele que trata do homicídio funcional. O homicídio que é praticado contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, cuidado, no exercício da função. No exercício da função. Então, vou dar um exemplo prático. O delegado de polícia, ele simplesmente saiu em uma operação hoje. Durante essa operação, ele prendeu alguns indivíduos. Um deles marcou o delegado, no sentido de que você vai me pagar daqui a alguns anos, justamente pelo fato de ter prendido ele, né, de ter havido aí uma situação de busca e apreensão. Quer dizer, ele se sentiu constrangido com a prisão que foi realizada por este delegado. Daqui a 2 anos, o delegado acaba encontrando esse indivíduo em uma praia, e o indivíduo, não esquecendo daquela prisão que foi realizada, pratica o crime de homicídio. Vai entrar aqui nesse inciso de qualificadora do homicídio funcional? Vai. Por quê? Porque você praticou um crime de homicídio em decorrência do exercício funcional daquela pessoa, e o exercício funcional está atrelado às forças de segurança pública do país. Era um agente de segurança pública, era um delegado de polícia. Podia ser um delegado federal, podia ser um delegado civil, poderia ser um policial militar, um agente prisional, alguém que participa da Força Nacional de Segurança Pública. Tá? Então, é bem interessante. Existem questionamentos a respeito da guarda municipal, né? E hoje, dependendo da situação da cidade, da quantidade de habitantes, você tem essa possibilidade da guarda municipal, ser utilizada como força de segurança pública. Então, se nesse momento desse guarda municipal, em que ele está atuando como força de segurança pública, ele acaba sendo vítima, hoje entende-se que aplicaria sim o inciso do homicídio
funcional, tá bom? O grande Vicente está na área também, está aí, sejam bem-vindos, ok? Então que fique bem claro. O detalhe é que aqui ele fala, ó, ou em decorrência dela, ou contra seu, e aí você tem aqueles terceiros que vão sofrer a prática do crime de homicídio. Por quê? Porque eles têm relação direta com o funcionário público, da segurança pública, que é cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até terceiro grau, em razão dessa condição. O detalhe aqui é que vem o questionamento. Filhos adotivos entram? Se forem vítimas por essa situação de crime funcional, vai entrar nessa qualificadora? Filhos adotivos não. E aí há o quê? Uma situação em que o legislador ele traz uma tecnia. Porque ele fala aqui, se vocês perceberam, em cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo. Então ele exclui aquele parentesco por afinidade, tá? Na questão dos filhos adotivos, da sogra, do cunhado, que são parentes por afinidade. Então o parentesco que ele colocou aqui foi um parentesco direto, sanguíneo, e ele ainda especifica até terceiro grau em razão dessa condição. Aqueles policiais que estão aposentados, se forem mortos em decorrência dessa situação aí, eles na ativa, praticarem um ato e logo depois, quando estiverem aposentados, serem mortos, entra nesse inciso? O pior é que não, porque a qualificadora exige que seja no exercício da função em decorrência dela, tá? Então, na verdade, aqui você não tem como trazer a qualificadora para aqueles que, por exemplo, são mortos durante o período que já estão aposentados. Outra tecnia que foi trazida aqui pelo legislador, tá? O Luziano fala que não tem como fugir da reserva legal. Justamente, Luziano. Então, o princípio da reserva legal, e aí o momento que há um encontro de falhas. Porque você fala parentesco consanguíneo, se você coloca o parentesco por afinidade, analogia o quê? Em malam partem. É o que aconteceu lá no crime de roubo, né? Situação de que agora só vai majorar a pena no crime de roubo se houver a prática do crime utilizando arma de fogo. Antigamente não, era arma, ou seja, eu poderia direcionar. Como agora a legislação especificou arma de fogo, eu não posso colocar uma faca, um tijolo, um ferro. Ah, é arma. Não, esse tipo de arma não é aquele que está sendo especificado, como você está dizendo aí. Princípio da reserva legal determina-se uma taxatividade da conduta. É aquilo e é aquilo. Não tem como você aumentar para poder punir. Analogia no direito penal só pode ser utilizada se for uma analogia in bonam partem, só para benefício do réu. Isso é algo excepcional dentro do direito penal. Analogia em malam partem você não pode se utilizar porque traria enorme prejuízo, tá bom? Então que fique bem claro quanto à questão do homicídio funcional. Vamos lá para o parágrafo 3º, tá? O parágrafo 3º, você tem aí o crime de homicídio culposo. Homicídio culposo. O que seria o homicídio culposo? Primeiro, o elemento aqui muda do 121 caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º. O parágrafo 3º, você tem agora o elemento culpa. Detalhe, só existe porque o legislador, de forma expressa, colocou isso no Código. Então a gente sempre tem que entender que os crimes, na sua modalidade culposa, só serão reconhecidos se o legislador, de forma expressa, coloca isso no Código. Então que fique bem claro, aqui você tem homicídio culposo, a modalidade culposa, porque o legislador, no parágrafo 3º do 121, ele expressou isso. Então ele diz, se o homicídio é culposo, e é uma análise de juízo de valor, né, sempre entendendo essa situação, porque a culpa ela demanda de 3 questões a serem analisadas, né, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. Imprudência, negligência e imperícia. O próprio Ministério Público, no momento de denúncia, ele vai ter que especificar que o crime de homicídio foi homicídio culposo por negligência, imprudência, imperícia, tá? E aí, explicitamente, a gente tem aqui a utilização dos conhecimentos do penal geral, porque é lá no direito penal geral que eu vou entender quais são essas situações de prudência, negligência, imperícia, que é aquela conduta culposa. A culpa é quando você
deixa de praticar o dever ou deixa de ficar atento a um dever jurídico de cuidado. Eu pego e acelero o meu carro em um momento que está a chuva muito forte, em uma situação em que várias pessoas estão passando naquela via. Eu vou ser imprudente, passo o semáforo com a luz vermelha, estou sendo imprudente. Eu sou negligente, por exemplo, quando eu tenho o dever e a obrigação de atuar e não atuo. Um médico que deixa de atender porque estava assistindo televisão, ou deixa de ter aquele cuidado durante uma operação ou cirurgia, deixa uma toalha, deixa uma gaze, uma tesoura dentro de uma paciente, negligência. Ou a imperícia, quando eu vou fazer sem ter a capacidade técnica para realizar o ato. Em decorrência desse meu ato, eu tenho uma consequência que seria, por exemplo, um homicídio. Tá? Então, cuidado com isso, até porque nós vamos ter, lá no parágrafo 5º, a hipótese de perdão judicial, e ele especifica bem, sendo homicídio culposo, sendo homicídio na sua modalidade culposa, eu posso ter o perdão judicial. Tá bom? Então, isso que a gente tem no parágrafo 3º. O 4º, você tem o seguinte: no homicídio culposo, que é o aumento de pena no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão ou ofício, ou se o agente deixa de prestar mediante socorro à vítima, que é aquela questão da solidariedade humanitária. Você provoca o ato e depois acaba deixando a pessoa morrer. Eu empurro alguém na piscina, sabendo que ela não sabe nadar, e em vez de tentar salvá-la, eu continuo ali parado e espero a pessoa morrer. Sendo que eu não tinha o ânimo. Lembrando que o homicídio culposo, você não tem o ânimo de matar. Você mata em decorrência de natureza culposa, em uma situação de imprudência, negligência ou imperícia. Muito cuidado quanto a isso. Tá? Então, o parágrafo 4º seria uma situação de aumento de pena. Parágrafo 5º, perdão judicial. Quer ver um caso, um exemplo prático? São aquelas pessoas que infelizmente acabam, no momento que vai tirar o veículo da garagem, atropelando uma criança, seu filho, ou até mesmo no momento que você vai levar a criança em determinado local e esquece ela dentro do veículo. Várias situações que já ocorreram aí, que pais acabaram esquecendo suas crianças dentro do veículo, e ao voltarem, acabaram o quê? Detectando a morte do filho, ou da filha, por asfixia, por confinamento. Infelizmente, nós já tivemos vários casos que aconteceram isso. E aí, o que se admite? É um homicídio doloso? Não, porque o pai não queria matar. Mas vai ser um homicídio culposo? Sim. Aí eu vou ter que analisar se foi imprudência, uma imperícia, uma negligência. Só que aí, dentro do parágrafo 5º, ele diz o quê? Que na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Tá? E aí o interessante é você anotar a súmula 18 do STJ. Tá? A súmula 18 do STJ. Depois você dá uma lidazinha básica para não se perder nessa informação, que é muito interessante. Mas aí aqui, o que faz o juiz? Ele analisa aquele tipo de consequência jurídica que foi a morte, e ele observa que essa morte ela vai ser muito mais dolorosa, e já está sendo muito mais dolorosa para aquele que praticou, do que colocá-lo atrás das grades. É claro que isso não é análise automática, tá, pessoal? Isso daqui é uma análise através de uma investigação, que se detectou que realmente os pais, que aqueles que são garantidores, atuaram de forma culposa, e definiram qual o tipo de culpa, se foi negligência, imperícia ou imprudência, mas que houve culpa, porque não é algo automático. Matei meu filho, já vou automaticamente perdão judicial. Não é assim. O juiz vai analisar realmente se essa culpa adveio de uma situação como essa. Fui tirar o veículo da garagem, fiz tudo o quanto necessário para visualizar se não tinha ninguém, e culposamente acabou acontecendo uma fatalidade. Então, nessa situação, eu posso sim aplicar o perdão judicial. Tá bom? Parágrafo 6º, interessante porque foi uma inovação também que traz uma tecnia, diga-se de passagem. O parágrafo 6º diz que a pena é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado por milícia privada. Detalhe, ninguém sabe o que é milícia privada. Se é uma pessoa, se são 5, se são 10, não tem definição, porque não há uma legislação específica tratando disso. O que é milícia privada? Quantas pessoas compõem uma milícia privada? Ninguém sabe definir. Então, é uma falta de orientação legislativa
daqueles que colocaram a lei em vigência, especificamente aqui a lei que trouxe esse parágrafo. Então, algo que tem que se tomar cuidado por parte da ação do legislador. Sob o pretexto da prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Lembrando que essa milícia privada, a gente pode até associar aquelas milícias do Rio de Janeiro, por exemplo, de policiais aí que não estão mais na ativa, mas que utilizam-se desse poder militar para tirar os traficantes de determinada área e assumirem aquela posição de poder na área específica das comunidades. O que aconteceu, por exemplo, na queda daqueles apartamentos, daquele prédio na Zemba. Entende-se que a investigação mostra milícias atuando naquela área. Então, posso ter milícias que vão atuar como justiceiros. Eu aplicarei esse parágrafo 6, que aumenta em pena de 1/3 até a metade. E o parágrafo 7º, que foi aquele que nós analisamos anteriormente sobre o crime de feminicídio. Tá? Pessoal, show de bola. Valeu pela interação. Agora eu tenho aqui alguns questionamentos que eu vou até colocar, porque chegaram até mim, Mandante, homicídio simples pode ser de onde? Pronto, esse daqui da doutora Lívia. Para quem aí não acompanhou o início da nossa live, nós tratamos aí de homicídio simples, privilegiado e qualificado. E a doutora Lívia ela pergunta aqui quais as diferenças entre o homicídio qualificado, simples e privilegiado. Então vamos lá. Primeiro, homicídio simples é aquele que você encontra no caput. Matar alguém. Eu simplesmente quero matar alguém. Tá? Em uma pena aí de 6 a 20 anos. E aí você tem o quê? Uma situação que pode ser considerada hediondo, relembrando aquilo que nós falamos no primeiro momento, pode ser considerada hediondo quando esse homicídio simples for praticado por indivíduos que estejam relacionados ao crime organizado, ao crime de grupo de extermínio. Tá bom? Crime de homicídio privilegiado. Para que eu tenha a possibilidade de aplicação de redução de pena, lembrando que para que seja considerado a privilegiadores, tem que passar pelo quesito, pela quesitação dos jurados no rito do júri. Lembrando que o crime de homicídio é um crime doloso contra a vida, sendo ele consumado ou tentado, vai para o rito do júri. Os 7 jurados vão reconhecer se houve ou não privilegiador. Isso aqui tem que ser demonstrado para eles. E tem que ser perguntado, houve privilegiadora? Aí eles vão dizer sim. Aí, havendo a privilegiadora, você vai ter o juiz analisando a possível redução de pena. Para que eu tenha o privilégio no crime de homicídio, eu tenho que ter uma situação que foi praticada por relevante valor moral, e aí lembrando, estuprador da filha sendo morto pelo pai, estuprador de uma menina que foi morto pelo pai dela, relevante valor moral. Relevante valor social, eu mato o traidor da pátria, eu vou matar todos aqueles que estão praticando estupros no meu bairro, para evitar que haja essa prática de crime contra a sociedade, aí é relevante valor social. Ou o homicídio emocional, violenta emoção, agir sob violenta emoção, logo após o quê? Logo após injusta provocação. Cuidado, injusta provocação, não é injusta agressão não, tá? Injusta agressão é lá da legítima defesa. Cuidado com isso. Injusta provocação da vítima. E tem que ser no momento. Cuidado com isso, para que haja a privilegiadora do homicídio do homicídio emocional, tem que ser ali no momento. E se o cara tiver sob violenta paixão? Não, aqui é violenta emoção, algo efêmero, algo do momento, calor do momento, tá bom? E o qualificado, vocês observaram, lá dos incisos 1 ao inciso 7, que são naturezas específicas, objetiva e subjetiva, onde eu terei a possibilidade, por exemplo, de intuito para matar, de meios de execução, de modalidades de execução, que são naturezas objetivas, a questão de se matar uma vítima pela questão de gênero, que é o crime misógino, ou pela situação funcional, aquela pessoa ela exerce determinada função, especificamente a função de segurança pública. Então essas são as diferenças. Lembrando que o crime de homicídio simples tem uma pena. O de homicídio privilegiado, há uma redução de pena. Tá? Redução de pena. E o qualificado, você tem um aumento de pena, uma pena específica. É diferente. A pena específica do caput que nós temos. Tá? E eu posso ter o crime de homicídio privilegiado e qualificado? Sim. Relembrando, desde que o homicídio privilegiado, que é elemento subjetivo, esteja
conjunto com o quê? Com qualificadora de natureza objetivo ou subjetivo? Objetivo. Então, subjetivo da privilegiadora com objetivo da qualificadora, homicídio privilegiado e qualificado. E que não é crime hediondo, porque não consta lá no rol do artigo 1º da Lei 8.072/90. Ela traz um homicídio qualificado como hediondo. Tá? Então, todas as modalidades de homicídio qualificado serão consideradas crimes hediondos. Tá bom? Deixa eu ver outro questionamento. Podem fazer pergunta. Aqui ainda a gente tem tempo ainda. Pronto, conduta do mandante, ok. Por aqui as perguntas do history foram todas sanadas, ok? E agora eu fico aí disponível para vocês aqui da live para algum questionamento. Live fantástica, interação absurda, né? Eu creio que hoje nós traçamos aqui uma análise, praticamente um Código Penal comentado, na verdade um artigo aqui do Código Penal que foi todo trabalhado. É claro que a gente não consegue fazer, né? Como vocês viram aí, é 1 hora só de live, a gente trabalhar tudo. Sim, grande Lucas acabou de me falar sobre a Boate Kiss. No caso da Boate Kiss, parece que o Lucas aqui mencionou que o juiz da primeira fase do júri mandou aquela conduta dos indivíduos para o rito do júri. Eu entendo, Lucas, que esse magistrado, na verdade, jogando aí a competência para o rito do júri julgar, ele entende que houve um dolo eventual, não um dolo direto, né? Dos donos, se eu não me engano, não é isso? Dos donos da boate, em relação às vítimas. Seria um dolo eventual pelo risco que ele provocou, sabendo que ali você tinha uma situação de superlotação a todo instante, uma questão de fogos sendo utilizados num ambiente que possivelmente, com a utilização desses fogos, você teria um incêndio que ocasionaria a morte, como ocasionou daquelas 200 e poucas pessoas, salvo engano. Então eu entendo que a aplicação para o rito do júri, a competência sendo colocada lá para o pleno do júri, é em relação ao dolo eventual. Por quê? Porque se fosse homicídio culposo, não iria direto para o rito do júri para ser julgado. Tá? Deixa eu ver aqui o grande Luciano. Eu creio que seja esse entendimento do juiz para mandar para a segunda fase, que seria o plenário do júri. Luciano, dica, qualificado. O legislador estabelece um novo limite penal, mínimo e máximo, em razão da maior probabilidade de conduta. Show de bola, Luciano. Sempre, outro fera, tá? Grande Luciano aqui. Excelente explanação, mestre. Tamo junto, meu amigo. Penal na veia sempre. Aqui não sai de jeito nenhum. Pessoal, as lives elas vão diversificar. Hoje eu entendi fazer de homicídio, mas eu estou prometendo uma live de medicina legal. Depois teremos uma live de criminologia, processo penal. Aos poucos eu estou desenvolvendo, até porque eu vou ter um tempinho a mais agora em julho. Então, boas coisas virão aí. Essa live vai para o YouTube, tá? Então vocês podem acompanhar. Eu já coloquei lá várias lives que eu fiz aqui, uma com o professor Rogério Greco, tá? Grande mestre também. Então assim, a gente vai desenvolvendo aos poucos, vai chegando aí no ouvido de cada um, nos olhos de cada um e consegue compartilhar um conhecimento que é voltado seja para a OAB, seja para concurso, seja para a vida. Eu digo isso, direito penal, direito processo penal, qualquer ramo do direito. O cidadão hoje ele tem que ter o conhecimento do direito. O direito não é só para quem estuda, quem se forma em direito. O direito ele tem que ser direcionado para toda a sociedade, para que haja um entendimento e para que haja uma necessidade por parte da sociedade de mudar aquilo que está acontecendo hoje. Para não ficar precisando de imprensa, está falando algo errado, um homicídio duplamente, triplamente qualificado. Quem entende o direito não vai precisar de imprensa para tentar explicar de maneira errada o que é o direito, que é o que acontece geralmente nos dias de hoje. Tá? Grande Luiz, espero que tenham gostado, grande Luiz. Obrigado, cara, pela interação. Vamos fazer outras lives. Um dos caras aqui que ajudou muito hoje, interagiu bastante, questionamentos assim espetaculares. Grande Danilo, Luciano, Lucas Martins, foram meus alunos, são assim grandes amigos hoje. Futuramente grandes operadores de direito, eu tenho certeza disso. Tá? Pessoal aí quer fazer algum questionamento a mais? Estou à disposição de vocês.
Essa live foi meio uma live surpresa, mas as próximas eu vou avisar com antecedência, mas é até interessante isso, porque muitas vezes, grande Matheus, dói o rim escutar o me sinto triplamente qualificado, e como dói, meu amigo, e como dói, viu? Vou estudar para participar, olha só, modéstia em pessoa, doutora Lívia Garcia, fera, competência absurda, só quem me ajuda e muito aqui. Pessoal, então, vou deixar vocês descansarem em pleno sábado, já temos aqui 22 horas e 43 minutos, agradeço aí pela presença, grande aluno meu, e não esqueça de você não, meu amigo, você é um dos caras que mais participava lá em sala, foi meu grande aluno lá na UESP. Eu sempre digo, meus alunos eles jamais deixam de ser meus alunos, mas hoje em dia são muito mais do que alunos, né? Hoje em dia já estão até me ajudando, interagindo e trazendo mais conhecimento. O Luiz é um exemplo desse, um dos caras aí que eu tenho um grande apreço, com certeza vai ser um grande, já é, né? Um grande operador do direito, porque é algo que acontece muito, que é compartilhar o conhecimento grandioso que ele tem. Então, um abraço grande, Luiz. Galera, boa noite. Força e honra sempre, estamos juntos, e quem quiser aí dando dicas, né, de lives, eu fico à disposição, tá? Meu Instagram aqui profissional, professor Jobson Santos, tem o meu também, o pessoal, bota uma live aí, eu estou devendo aqui uma live com um colega, não estou lembrando o nome dele, mas eu acho que ele participou aqui, grande Pablo, vai dar show, meu amigo, eu acho que ele participou, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui, eu estou devendo para ele, uma live de direito penal militar, cara. Eu não sei se é o Lucas, eu acho que é o Lucas, se eu não me engano. Mas ele já me pediu há um bom tempo, professor, faz uma live aí de direito penal militar, e eu estou devendo isso, mas... Cadê? Deixa eu ver. Eu não lembro aqui, ele participou hoje, acho que é o Lucas mesmo. Então eu vou fazer depois uma live especificamente sobre direito penal militar, tá bom? Então, uma boa noite para vocês, um bom descanso. Qualquer dúvida, estamos juntos aqui, à disposição mesmo, tá certo, pessoal? Muito obrigado pela interação, agradeço demais, um bom domingo e que Deus ilumine aí o caminho de cada um de vocês. Forte abraço, até mais.